Olá, meus amores, tudo bem? Olha, eu tô aqui pra gente poder falar mais um pouquinho sobre o conto. Isso mesmo, nós já falamos sobre ele, eu já até pedi para vocês fazerem uma atividade sobre esse tipo textual, esse gênero textual, né, também de aspecto narrativo. Na aula anterior, quando eu expliquei sobre o que era o conto, eu falei um pouquinho para vocês da diferença existente entre conto, mito e lenda. Mito e lenda, nós já falamos deles, né? E a gente está falando agora do conto. O que esses três gêneros textuais têm em comum? É que todos os três pertencem ao gênero narrativo, ou seja, todos os três têm elementos da narrativa. Quais são esses elementos? É uma contação de história com espaço, enredo, personagens, narrador, não é? Todos eles têm que ter início, meio e fim. Então, é isso o que mito, conto e lenda têm em comum, que faz com que eles sejam parecidos. E o que eles têm de diferente, então? Vamos lá. O que é uma lenda? Uma lenda gira em torno de um contexto, né? Quando assim, a lenda do Saci Pererê, taranã, taranã. Essa lenda, ela foi criada com um objetivo. E ela foi criada dentro de um momento da história. E à medida que os tempos foram passando e que a gente foi avançando nos tempos, a lenda permaneceu viva e a cada vez que as gerações vão passando, eles vão preservando vivo essas histórias. Então a gente chama isso de lenda. A lenda, ela pertence a um contexto histórico, a um período da humanidade, né? da sociedade em si. E o mito? O que é um mito? Um mito são aqueles textos criados para explicar a existência de alguma coisa. Por exemplo, as criaturas mitológicas, muitas delas são utilizadas para explicar, na teoria de outras pessoas, né? Como foi a existência, como surgiu o Sol, como surgiu as estrelas, como surgiu a camada de ozônio, como surgiu os seres humanos, como surgiu os sentimentos. Isso é um mito. Ele existe para explicar ou para justificar a existência de alguma coisa. Seja essa coisa um ser humano, um sentimento, um fenômeno natural, não importa. Então, um mito existe para justificar a existência de alguma coisa. A lenda existe para justificar, ou melhor, a lenda existe para mostrar um período da história, um momento da história, né? E aí, então nós já temos essas duas explicações. E o conto, meus amores, que é o que a gente está realmente estudando agora? Bom, existem vários tipos de conto. Nós temos o conto fantasioso, nós temos o conto popular. E o que é um conto popular? Bom, a palavra popular faz a gente pensar em quê? Em algo que é conhecido. No mínimo conhecido, né? Conhecido por muitas pessoas. Se não por todas as pessoas, mas pelo menos por um número grande dessas pessoas. E o conto gira em torno de quê? E o que o conto tem de tão diferente da lenda e dos mitos? É que as características principais do conto, geralmente, esse gênero, né, o conto, ele usa pouquíssimos personagens. Pouquíssimos, não usa muitos personagens. E o conto, ele se torna popular à medida que as pessoas vão tomando consciência da existência dessas histórias. Então, o conto popular, ele meio que quer ser tão conhecido quanto as lendas são. Todo mundo sabe de pelo menos uma lenda. Se a gente não aprendeu com as pessoas da nossa casa, a gente aprendeu na escola. E os contos populares? Será que todo mundo sabe pelo menos um conto popular? A intenção desse gênero textual é fazer com que todas as pessoas conheçam pelo menos um desses contos. E não precisa ser contos muito famosos. E a gente tem, por exemplo, na nossa literatura brasileira, vários representantes que escreveram vários livros, mas escreveram também muitos contos. Por exemplo, Machado de Assis escreveu muitos contos. Clarice Lispector, uma mulher muito importante, vocês vão ouvir falar muito sobre ela, também escreveu vários contos. Nós temos Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele fez uma mistura, né? Quando ele usa Saci Pererê, a boneca de pano, que é a Emília, e aí ele mistura com pessoas da vida real, igual Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Anastácia, com Visconde de Sabugosa, que é um sabugo de milho que tem vida. Ele mistura vários elementos. A gente pode falar que Monteiro Lobato, ele usa um pouco de conto, um pouco de lenda,
E aí ele mistura isso tudo e depois, bem depois, ele constrói o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque até então era só histórias para serem contadas, né? Começou só com o Narizinho e Pedrinho e depois foram ganhando novos personagens. E só muito tempo depois que essas histórias foram tornando-se conhecidas, que elas chegaram na televisão como uma série, né? O que tinha vários episódios, que era a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o interessante do gênero narrativo é isso, é que essa contação de história, ela pode estar no papel, ela pode ser transmitida de boca em boca. Eu conto para vocês um conto, e aí vocês contam para um colega, que vai contar para outro colega, e esse conto vai ficar popular, porque muitas pessoas vão conhecer. E esses contos ou esses textos também podem, quem sabe um dia, tornarem-se obras da televisão, igual o filme, ou o filme, tem um filme também, mas igual a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então é muito legal o gênero narrativo por causa disso, porque as histórias podem ser adaptadas para vários modelos diferentes, tanto da escrita, quanto de boca em boca, quanto o da televisão também. E o interessante do conto popular é que se vocês forem, por exemplo, nas pessoas mais velhas daqui de Lima Duarte, né, de Minas Gerais, e perguntar para eles, você sabe algum conto popular? Então eles vão ter uma história, pelo menos uma eles vão ter. E aí, se você for lá para Bahia e fizer a mesma pergunta para as pessoas mais velhas que moram lá na Bahia, eles também terão um conto popular, mas um conto popular comum lá da Bahia. Se a gente for para São Paulo e fizer a mesma pergunta, eles terão um conto popular lá da região de São Paulo, também na linguagem deles, na realidade deles. E assim, por qualquer lugar do Brasil que a gente for, para qualquer lugar do mundo, vai existir um conto específico daquela região. E sabe o que é legal? Que mesmo que os contos de todas essas regiões sejam parecidos em alguma coisa, eles sempre vão ter alguma diferença. E essa diferença aparece principalmente, sabe onde? Na linguagem. Quando a gente fala, por exemplo, porque em Minas Gerais a gente fala de um jeito, no Rio fala de outro, em São Paulo fala de outro, os baianos têm um sotaque. A gente está falando sobre variações linguísticas. O que significa isso? Todos nós falamos o português, né, do Brasil, brasileiro, ok? Só que cada região é como se tivesse carro do som, home office. Então, quando a gente vai visitar as outras regiões, ou as outras pessoas vêm nos visitar, a gente percebe que, embora falemos a mesma língua, todo mundo fale português, há variações. Tem palavras que a gente não conhece, tem palavras que soam estranho, que o som para eles é diferente da gente. Essas variações linguísticas, muitas delas também são conhecidas como regionalismo. O que é isso? É como se fosse uma linguagem adaptada àquele lugar ali. E aí, as pessoas que vivem nesse lugar, elas usam essa linguagem e elas vão passando essa linguagem para as novas gerações. Então, a linguagem vai ficando cada vez mais viva e aí predomina ali um estilo de linguagem diferente do nosso. E a gente pode falar que está errado se a gente fala uma palavra, aí no Rio de Janeiro essa palavra é pronunciada diferente, em São Paulo também diferente, e na Bahia, cada lugar tem uma pronúncia diferente. A gente pode falar, fulano é baiano, fala tudo errado, carioca fala errado. A gente pode zoar as pessoas assim? Sabe por quê? Porque se a gente zoar as pessoas pela linguagem dela, a gente vai estar praticando um bullying muito ruim e também uma coisa que a gente não quer fazer, né? Que é o preconceito linguístico. Vocês sabiam que existe o preconceito linguístico? Existem pessoas que não gostam de quem fale de sotaques diferentes ou outros idiomas. Isso é um tipo de preconceito e a gente quer abominar todo e qualquer preconceito que existe na nossa vida, né? Então é importante que vocês saibam que sim, existem variedades, sim, existem diferenças no estilo de fala, de linguagem de cada região, isso varia. Ninguém está errado em relação a isso, a gente não tem que corrigir. Mesmo que a pessoa cometa um erro de gramática, a gente não tem assim que obrigatoriamente fazer a pessoa falar igualzinho a gramática, porque não é nossa obrigação, né? No caso é minha, porque eu sou professora de português também. Mas vocês não precisam fazer isso e eu também não vou fazer isso com todas as pessoas para não fazer inimizade.
eu tenho que cobrar uma linguagem correta dos meus alunos. Mas imagina que chato que eu seria. Eu seria muito chata se eu ficasse obrigando os meus colegas a falarem tudo certinho, né? Ninguém ia gostar de mim, eu não ia nem ter colega, não ia ter nenhum amigo. Olha que saco, coisa triste. Pois é. E por que eu tô falando de linguagem se o nosso assunto é conto? Porque se fala de conto popular, espera-se que a linguagem seja contada, utilizada, da região de onde aquele conto veio, tá bom? Então, assim como existem as nossas tradições mineiras, tem tradições gaúchas, tem tradições cariocas. Tem o nosso estilo de falar mineiro, ai sou, tem o estilo de fala carioca, o estilo de fala gaúcho, o estilo da fala de São Paulo. Assim como existem os contos que a gente conta em Minas, tem os contos populares de São Paulo, do Rio, os gaúchos e por aí vai. E não tem nada de errado nisso, tá bom? É só cada grupo de seres humanos vivendo na sua região à sua maneira. E no final, fazemos parte do mesmo planeta, então temos sim que respeitar a todos, ok? Importante. E aí, falando ainda do conto popular, em cidade pequena como a nossa, é mais vivo ainda essa cultura do conto popular. Porque se você senta perto do seu avô, do avô de algum colega, ou de alguém mais velho, e aí você fala assim, como que era os bailes quando você tinha a minha idade, quando você tinha 11 anos, 12. Aí eles vão contar das histórias deles, totalmente diferente da realidade que a gente vive hoje, diferente do que eu vivi, diferente do que vocês vivem hoje. E aí, isso mostra que tudo muda, a realidade muda. Aí se você vira para essas pessoas mais velhas e fala assim, qual é conta um conto popular assim que você conhece. E aí as pessoas vão contar daquilo mais próximo da realidade delas. E é isso que é legal. E é isso que é interessante. E o conto, ele não tem por obrigatoriedade passar uma lição de moral, igual na fábula, não tem. Ele também não precisa explicar a existência de nada. É uma narrativa um pouco mais livre, né? Uma narrativa um pouco mais solta. Os personagens se comunicam, então tem um discurso direto ali. Um personagem fala, o outro responde. O narrador pode participar do texto também, se ele quiser. Ele pode ser um dos personagens, não tem nada de errado nisso. O interessante do conto é que geralmente ele tem pouquíssimos personagens e ele geralmente é mais curto. É um texto mais rápido para as pessoas guardarem, na cuca, na mente. Quanto menor o texto, mais fácil da gente guardar, não é? E aí, é essa questão do conto popular. E o legal também, que tem um ditado que diz assim, quem conta um conto aumenta um ponto. O que significa isso? Que se eu sei de uma história que a minha mãe contou, porque a mãe dela contava pra ela vai ter ouvido da minha avó de um jeito, contou pra mim de outro, aí eu guardei essa história, quando eu tiver meus filhos, ou como eu já faço com os meus sobrinhos, eu vou contar a mesma história de uma forma diferente. É isso que é legal no conto popular, que ele dá esse espaço pra gente. A gente pode aumentar a história, ou a gente pode diminuir do jeito que a gente quiser e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. O importante é preservar a memória. É por isso que os contos existem. Tá bom? Para deixar as memórias ali sempre vivas, com um gostinho de infância ou de saudade, né? Um gostinho que faz a gente querer continuar vivendo. Precisamos desses impulsos, né? E é isso, o conto é bem simplesinho, mas por ser narrativa ele tem personagens, espaço, narrador, tempo, ação, né? Quais foram as ações que aconteceram ali no texto, tá bom? É só isso. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Lá na apostila 2, na página 334, no capítulo 9, vocês vão ler esse texto e depois vocês vão fazer as atividades, só responder, não precisa copiar a pergunta, tá, meus amores? Do 1 até o número 8. Termina lá na página 339, tá bom? Essas atividades vocês podem fazer e assim que estiverem prontos, pede para os pais de vocês, os responsáveis, mandar uma foto para mim. Aí a semana que vem, na outra sexta, a gente vai agendar a nossa videochamada para fazer a correção dos exercícios, ok? Espero que tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar ou então ir lá no meu canal no YouTube e assistir de novo a aula do conto. Tem lá, a aula ainda está lá, tá bom?
Beijos de luz, tô morrendo de saudade de vocês e, por favor, fiquem em casa e se cuidem, tá bom?